E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Sociologia para as turmas de primeira série do Colégio Futuro VIP. Para quem não me conhece, e se não me conhece tem alguma coisa errada aí, né? Eu sou a professora Thaisa Ferreira, tá? Estamos conhecendo juntos um pouco melhor a introdução à sociologia. Agora nós estamos vendo a sociologia, os primórdios da sociologia no Brasil e estamos conhecendo também os clássicos do pensamento sociológico brasileiro. Semana passada nós falamos de um cara chamado Sérgio Buarque de Holanda e sua teoria de homem cordial, jeitinho brasileiro, lembram? Nós falamos muito sobre isso. Nós pegamos alguns exemplos, né, sobre esse caso de jeitinho brasileiro e hoje nós vamos conhecer um outro clássico da sociologia, que é Gilberto Freire. Esses dois nomes, gente, são os nomes de maior relevância para o estudo de sociologia aqui do Brasil. Eles são muito importantes, eles são assim, foram basicamente os primeiros a fazer, os primeiros intelectuais que tentaram fazer um levantamento, uma análise do processo de construção do povo brasileiro. Eles foram os primeiros a tentar entender a situação do povo brasileiro, a origem, a história, a realidade do povo brasileiro, tá? Nós vimos semana passada que o Sérgio Buarque de Holanda acreditava que chegamos a este ponto, a sociedade brasileira não vai muito bem das pernas e nós devemos agradecer esse feito exclusivamente ao nosso histórico colonial. Por quê? Toda essa situação de dominação, de desigualdades sociais, má distribuição, tudo isso deve-se exclusivamente a esse histórico colonial. Esse conceito que nós herdamos da política portuguesa, tá? Na política colonial portuguesa. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, as mazelas da sociedade brasileira devem ser esse histórico colonizado que nós tivemos. Gilberto Freire já faz uma análise num outro caminho, tá? Ele é um dos intelectuais que mais se destacaram no século XX no Brasil. Ele se formou no ano de 1930, por volta de 1930, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Um pernambucano, tá? Formado em antropologia. Ele era muito bem relacionado no ramo da antropologia. E o que é antropologia, galera? É o estudo das pessoas, como as pessoas vivem em sociedade, como se dá as relações humanas, tá? Antropologia. E aí, ele acabou ficando bastante conhecido a partir do ano de 1933, porque ele lançou uma das mais clássicas obras de arte. Obras de arte. O seu trabalho que virou uma obra, né? Que foi o clássico livro Casagrande Senzala. Nesse livro, ele faz um estudo muito profundo sobre as relações sociais do período colonial e a identidade cultural brasileira. Como assim? Ele começa em Casagrande Senzala a fazer uma análise sobre as relações sociais que existiam entre os diversos nichos da sociedade brasileira. Como assim? Nas diversas classes, nos diversos grupos e como eles se relacionavam entre si, tá? E aí ele começou a fazer essa análise sobre a cultura brasileira. De onde veio essa identidade cultural que hoje nós chamamos de brasileira? Nós sabemos que nós recebemos muitas influências de muitos povos distintos, não é verdade? Nós tivemos as influências nativas, dos povos nativos que já habitavam o continente americano, já habitavam o local onde hoje é o Brasil. Nós tivemos a influência dos europeus, não somente dos portugueses, embora, né, o Brasil tenha sido colonizado por Portugal, nós sabemos que nós também recebemos muitas influências da Inglaterra, muitas influências da França, muitas influências da Holanda em território brasileiro. Nós também recebemos muitas influências dos vários povos da África que vieram para cá. O continente africano não tem um povo africano, tá, galera? O continente africano é um continente gigantesco
com uma infinidade de povos, etnias, nações, linguagens, tradições, culturas diferentes, inclusive também religiosidades muito distintas. Então, nós recebemos um bocadinho de cada um desses povos, e aí nasceu o que ficou conhecido posteriormente como uma identidade cultural brasileira, tá? Para o Gilberto Freire, essas relações, essas relações de intercâmbio dessas culturas, sobretudo entre as populações negra e mestiça e a fusão de diversas etnias e culturas, elas foram essenciais para a formação também do que é a nossa sociedade. Lembrando que a gente falar da cultura brasileira, identidade cultural, é diferente de falar de sociedade brasileira, tá? Hábitos, costumes e sociedade é um modo de organização social, político e econômico também, tá bom? E bom, ele trouxe à tona uma discussão que na época foi até bem aceito, um termo, porém, posteriormente passou a ser muito questionado, passou a ser muito revisado, e hoje em dia é um termo que nós chamamos de um termo datado. Vou explicar tudo isso que eu falei agora, todos esses termos que eu falei agora para vocês, tá? Bom, galera, para o Freire, o colonizador português, ele tinha sido, ele foi o elemento ativo na constituição de uma sociedade brasileira. E aí ele considerou amplamente que a miscigenação racial que rolou lá no começo do processo de colonização do Brasil, ela trouxe à tona o que ficaria conhecido como democracia racial. Vamos por partes. Dentro dessa obra Casagrande Senzala, ele trouxe à tona a questão da miscigenação racial como sendo o colonizador português o elemento ativo. Ou seja, o colonizador chegou na América, miscigenou e ele foi o elo, o elemento ativo, o elo para que nascesse, surgisse uma democracia racial. Ou seja, na concepção dele, a partir do momento que o português chegou, miscigenou, misturou, aí misturou com o indígena, misturou com o africano que veio para cá, misturou com os povos nativos, misturou com os mestiços que já eram resultados de mistura. A partir dessas relações de mistura mesmo racial e étnica, nasceu o que viria a ser a democracia racial. E o que era a democracia racial? Para o Gilberto Freire, democracia social, ela faz uma referência àquelas sociedades que não têm hierarquias, que são baseadas nas divisões étnicas dos grupos sociais. Ou seja, que a questão racial não é necessariamente um critério de discriminação negativa ou de inferiorização de uma sociedade. Para o Gilberto Freire, a sociedade brasileira era absolutamente desprovida de hierarquias raciais, tá? Ou seja, pessoas pretas e pessoas brancas ocupavam o mesmo espaço de representatividade na sociedade brasileira. Tinham as mesmas oportunidades, não eram discriminadas necessariamente por conta da sua cor de pele, tá? Nenhum critério de negativo de discriminação existe dentro de uma sociedade com democracia racial, cuja democracia racial ela seja preponderante. Então, dentro de uma sociedade, dentro dessa teoria do que seria uma democracia racial, uma sociedade que vive de fato uma democracia racial, ela prevê plena cidadania para todos, tá?
Visto que, por exemplo, você pertencer a uma determinada etnia ou alguma determinada origem étnica ou racial, não te faz vítima de nenhum tipo de discriminação ou preconceito. Por que isso foi polêmico? Porque na época, ok, o Brasil é o país da hospitalidade, como nós já falamos anteriormente. Nós aprendemos isso com a hospitalidade tupinambá. Porém, o Brasil, ele não discrimina, ele não separa pessoas, ele não segrega pessoas por conta da cor da pele. E a prova disso para o Gilberto Freire era a miscigenação racial. Se houve mistura de raças no Brasil, significa que os colonizadores não eram racistas. Então, na visão do Gilberto Freire, se houve violência em um primeiro momento de colonização, por imposição dos parâmetros culturais portugueses, num segundo momento dessa colonização, essa violência ela foi totalmente apagada. Apagou em grande parte as marcas dessa agressão por conta dos processos de miscigenação e sincretismo. Então, de acordo com o Gilberto Freire, a partir do momento em que houve a mistura das raças entre o povo que tornou-se o povo brasileiro, acabou a discriminação, acabou o preconceito, acabou as hierarquias raciais. O sincretismo é quando várias religiosidades dão origem a uma nova religiosidade, que é o que acontece no Brasil. No Brasil, nós temos as religiões de matriz africana, que são muito diferentes dos ritos, da ritualística que é praticada no continente africano. Porque aqui ela se adaptou, ela pegou referências, elementos de várias crenças e de várias religiões diferentes do continente africano, que foram trazidas por esses indivíduos que vieram para cá sequestrados, e aí deu origem a uma religiosidade totalmente brasileira. Nós temos como exemplo disso, principal, temos diversos exemplos, mas principal nós temos o candomblé e nós temos a Umbanda. Por exemplo, a Umbanda é uma religião 100% brasileira. O candomblé, a gente pode considerar que o candomblé brasileiro, ele é totalmente dos candomblés que existem fora do Brasil. O que mostra que houve o sincretismo religioso, a adaptação de uma religião a uma nova realidade, tá? Então, para o Gilberto Freire, fica muito claro que a sociedade brasileira, ela foi baseada em uma troca de valores constante entre os povos que aqui se encontravam. Muitas das experiências dos povos indígenas foram aproveitadas pelos colonizadores portugueses, a ponto de os indígenas, olha só, serem utilizados pelos portugueses para a conquista de novos territórios. Olha que relação saudável. Eu vou pegar o teu conhecimento, vou te obrigar a trabalhar para mim, você vai conquistar novos territórios porque eu admiro muito o seu conhecimento. Polêmico, hein? Tá? E bom, a prova dessas relações saudáveis que existiam aqui, de acordo com Gilberto Freire, é o próprio conceito de formação da família brasileira, que é amplamente miscigenada. Por quê? Porque os indígenas, os nativos, né, brasileiros aqui, eles eram extremamente inclinados à poligamia, que era um costume que acabou se adaptando à voracidade do apetite sexual do colonizador português. Então, o português chegou aqui, encontrou uma sociedade que tinha uma característica poligâmica, ou seja, não é monogâmico, somente 2 pessoas no relacionamento, que tem abertura para mais pessoas em um relacionamento, e uniu o útil ao agradável, tá? Bom, os traços mamelucos seriam uma prova, isso para o Gilberto Freire, tá? Da importância entre a união de
entre indígenas e portugueses, tá? Graças à existência do mameluco, né, que é a mistura do homem branco com o indígena, foi possível defender as propriedades dos grandes senhores de engenho e até mesmo assegurar a defesa de novos territórios conquistados dentro do território brasileiro. Bom, agora vamos às partes mais polêmicas e o porquê que essa obra ela foi muito revisitada. Primeiro, foi lançada na década de 1930. Para vocês terem uma noção de como era a década de 1930, a parte intelectual, né, do Brasil, para vocês terem uma ideia, existia um médico legista, ele era médico legista, advogado, escritor, cientista, o cara era tudo, chamado Doutor Raimundo Nina Rodrigues. Pesquisem esse nome, tá, gente? A título de curiosidade, vale muito a pena vocês correrem atrás desse nome. Raimundo Nina Rodrigues. Raimundo Nina Rodrigues, ele conseguiu provar cientificamente a inferioridade intelectual do indivíduo preto com relação ao indivíduo branco. Então, ele, com exames pós-mortem, ou seja, depois de morto, ele examinou o cérebro de um homem preto e o cérebro de um homem branco. E aí, a partir de características físicas, como tamanho, espessura, textura, ele chegou à conclusão de que os cérebros africanos, eles eram menos desenvolvidos e que, portanto, intelectualmente, as pessoas pretas eram inferiores, visto que, naquele momento, pessoas pretas eram pessoas advindas da África. Foi nesse ambiente que essas teorias do Gilberto Freire, elas foram muito bem aceitas. Porém, um pouco tempo depois, elas começaram a ser revisadas e extremamente criticadas por outros intelectuais brasileiros. Na década de 50, na década de 60, a gente tem um termo que a gente fala que é bater. Isso academicamente falando. Quando você escreve uma obra, você escreve um livro, e aí esse livro tem alguns termos, alguns posicionamentos muito polêmicos, geralmente dizem que a pessoa apanha da academia. Ou seja, outros estudiosos, outros cientistas batem naquele texto. Começam a dizer não por isso, não concordo, parará, e surgem muitas teorias que vão tentar desmentir esse texto, ok? E vou te falar que o Gilberto Freire apanhou demais. Até hoje ele apanha. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, a gente vai bater um pouquinho nele, tá? Primeiro, porque os intelectuais brasileiros começaram a fazer críticas muito aprofundadas às obras do Gilberto Freire, principalmente aos intelectuais que eram mais alinhados às teses marxistas, como foi o caso do Florestan Fernandes, que nós vamos estudar e vamos conhecê-lo muito bem, diga-se de passagem. Assim como alguns outros intelectuais também paulistas, tá? Por quê? A tese de democracia racial caiu por terra. Porque ele dizia que se o Brasil é uma democracia racial, não pode existir nenhum tipo de hierarquia no Brasil que seja pautada em características étnicas e raciais. O que não é verdade. Se a gente for olhar hoje para a sociedade em pleno século XXI, estamos quase 100 anos à frente do tempo em que Gilberto Freire escreveu. Se hoje em dia nós temos um país que é extremamente cercado pelas desigualdades sociais e pelas desigualdades raciais e bem como pelo preconceito racial. Se hoje nós vivemos isso, como que ele ousou naquela época dizer que não vivíamos essa realidade? Pois bem, outra questão também sobre a democracia racial, o fato da miscigenação. Gente, a miscigenação não foi nada de boas, não foi nada legal. A miscigenação, ela não aconteceu da melhor maneira possível, porque os europeus chegaram aqui,
viram as indígenas se encantaram pelos europeus, eles se relacionaram e começaram a nascer crianças mamelucas. Não, galera, não. As primeiras relações, muitas vezes elas foram feitas de forma forçada. Triste, né? A miscigenação racial no Brasil nasceu a partir da violência sexual, do abuso. Infelizmente, essa é uma mácula na nossa história e essa é uma verdade. Então, como que a gente pode virar e falar que a miscigenação no Brasil, ela é o símbolo da democracia racial, se ela nasceu a partir da violência da dominação? O que acontecia muito, por exemplo, dentro das fazendas e dos engenhos, era nascer filhos mestiços, filhos de mulheres escravizadas com os seus senhores, que nasciam a partir da violência que esses senhores exerciam sobre essas mulheres, da dominação, da violência sexual, da troca dessas relações por comida. Então a gente nunca vai poder dizer que o início do processo de construção de um ideal de democracia, de miscigenação no Brasil foi ok. Olha só, gente, esse termo que eu coloquei aqui em cima, eu espero que vocês tenham percebido na hora que eu li. Graças à inclinação da indígena nativa à poligamia, o costume que se adaptou à voracidade do colonizador português. O que significa dizer isso? O colonizador português, todo travestido das moralidades cristãs quando ele chegou a terras tupiniquins. Chegaram com todo aquele conceito de pecado, de proibição da nudez, de condenação do corpo. E ele chegou aqui e se deparou com um povo que vivia nu, com mulheres que não compartilhavam dos seus pensamentos com relação à questão de pecado, que tinham uma relação com a sexualidade muito diferente daquilo que pregava a cultura cristã. Eles chegaram aqui e se depararam com essas pessoas. Com certeza, e aconteceu, e assim, são muitos esses relatos de muitos europeus que chegaram naquele primeiro momento, no primeiro contato, chegaram, conseguiram ter relações com essas indígenas, nem sempre consensuais, voltaram a Portugal e deixaram essas mulheres aqui gestantes dessa violência. E eles também tinham muito aquela mentalidade, porque, galera, quando a gente está falando de uma cultura diferente da nossa, a gente não pode cometer erros de historicidade, de anacronismo. Os indígenas tinham uma organização social já toda deles. A poligamia existia? Sim. Havia uma liberdade sexual muito grande entre os indígenas? Sim. Mas esse era um código de relação que existia entre eles e que não era pautado na violência e no abuso, mas na vontade individual. Outra coisa, os europeus, quando chegaram na América e se depararam com as indígenas nuas ou seminuas, na concepção deles, porque nudez era uma questão para os europeus. Para os indígenas, ok, era roupa, e para eles não existiam esses tabus de nudez. Os europeus, quando viram aquilo, eles se sentiram convidados e permitidos a abusar daqueles corpos. Porque na mentalidade eurocêntrica, uma pessoa só se postaria daquela maneira frente a outros homens se ela estivesse disposta. Então, nunca poderemos dizer, sob hipótese alguma, que o início da miscigenação ela foi necessariamente pacífica. Não foi, tá? Quando ele fala que se adaptou à voracidade, é a voracidade sexual do colonizador português. Se na mentalidade do povo indígena a poligamia é ok,
Quando os europeus chegaram aqui, todos travestidos das suas moralidades cristãs, e começaram a contrair matrimônio com várias indígenas simultaneamente, começaram a ter relações. Eu não vou dizer, gente, que 100% dessas relações elas eram forçadas, não. Podia ter relações consensuais, porque isso para os indígenas não era um tabu, tá? Isso para os indígenas não era um problema. E aí eles começaram a ter esse processo de miscigenação. Mas não podemos dizer que foi 100% ok. Da mesma forma, para com a miscigenação entre brancos e pretos, brancos e índios e brancos e pretos. Não podemos, tá? O início da miscigenação que aconteceu entre senhores e escravos foi uma relação pautada na dominação e na violência. Dominação, autoritarismo, dominação psicológica, dominação pela força e dominação pelos abusos, tá? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. Falou, galera? Por isso que as teorias do Gilberto Freire, hoje em dia, eu disse no começo da aula que elas são datadas. Por quê? Porque já se falou tanto sobre isso, já se escreveu tanto sobre isso, já se contestou tanto isso, que hoje em dia ninguém nem mais fala nisso. Na verdade, assim, lógico que falamos de Gilberto Freire porque ele é importante para a gente entender o começo da sociologia no Brasil. Mas já ninguém questiona, não se escreve mais nenhum artigo colocando em xeque esse pensamento de Gilberto Freire, justamente porque não cabe mais. Não tem mais espaço para isso, todo mundo sabe que não vale, tá? Então, a democracia racial, ela não existe. Florestan Fernandes, que foi um dos maiores críticos, um dos principais críticos do Gilberto Freire, no seu tempo, ele chamou, na verdade, de mito da democracia racial, porque é uma mentira, no sentido de mito ser uma mentira, uma falácia, foi inventado. Não existe democracia racial no Brasil. Se não existe hoje, no século XXI, não era lá no século XIX, que existia lá no começo do século XIX. Se não existe hoje, no século XXI, também não existia lá em 1500, no século XVIII, século XVII, século XVI, tá bom? Então, a gente não pode cair nesses erros. Por isso que ficou conhecido como o mito da democracia racial. Então, os principais trabalhos, a pesquisa. Sérgio Buarque de Holanda falou sobre o homem cordial e falou sobre o jeitinho brasileiro. E Gilberto Freire falou sobre a democracia racial e construção, democracia racial e construção da sociedade brasileira como sendo de uma forma pacífica, tá? Então esses dois são os carros-chefes desses principais teóricos, dos clássicos da sociologia brasileira. E a partir de agora a gente vai começar a conhecer cada vez mais sociólogos com visões cada vez mais diferentes sobre a formação da sociedade brasileira. Falou, galera! Beijão pra vocês, até semana que vem. Se cuidem, bebam água, não saiam na rua porque, querido, vacinado aqui, só titia, vocês ainda não. Falou, beijão e fui!